fala sobre tirando a nossa máscara e a nossa fantasia diante de Deus. Vocês sabem que esse negócio de máscara e fantasia é antigo. Surgiu lá no Jardim do Éden. O primeiro homem que usou uma máscara, usou uma fantasia, foi o nosso antepassado Adão, ele mesmo. E eu vou falar como foi que isso aconteceu em Gênesis 3, versículos 1 a 4. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore, da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Deus,
que nesta noite a tua palavra possa continuar falando aos nossos corações. Que nesta noite a tua palavra, Pai, possa nos orientar, possa nos conduzir, possa nos mostrar, Pai, a direção a seguir. Gratos somos pela tua palavra, Pai, e pelo teu poder sobre as nossas vidas. Amém. Queridos, nesse texto, que é o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos com certeza o relato mais triste da Bíblia. O capítulo 1 e 2 fala da criação de Deus, a criação do homem, a criação do mundo, e fala de um belo jardim onde corriam 2 rios, por sinal Pison, e um deles chamava-se Plenitude, porque ali naquele jardim o homem tinha toda a vida que ele poderia desejar. Ele tinha uma vida plena, ele tinha toda a paz, toda a tranquilidade, toda a provisão, sem nada que o perturbasse. Homem e mulher andavam nus pelo jardim, eles davam nomes aos animais, eles plantavam sem cansaço, sem suor, sem estar estressados, sem aquele trabalho ser um peso para eles. E eles viviam muito bem ali, cultivando no jardim, conhecendo os animais, dando nome aos animais. Todos os nomes que hoje temos dos animais foram dados por Adão e Eva. Acontece que, não vou dizer um belo dia, mas num terrível, num péssimo, num horrível dia, Satanás, que já havia sido lançado dos céus à terra, ele entrou no corpo de uma serpente, que por sinal deveria ser um animal bonito, não era esse animal rastejante, esse réptil rastejante que nós costumamos ver, que causa terror, causa espanto. Com certeza era um animal bonito, belas cores, de uma bela aparência, tanto é que ele cativou a Eva e a levou na conversa. O réptil ali dominado, incorporado por Satanás, ele convenceu a Eva que ela deveria comer do fruto, do único fruto que Deus havia lhes proibido. O fruto que dava o poder a eles de conhecer o que era o bem e o que era o mal. Eu abro aqui um parênteses para explicar esse negócio de conhecer o bem e o mal. Vamos tomar, por exemplo, uma criança, um bebê que nasce. Uma criança que nasce hoje, vocês acham que ele é inocente ou não? Ele já tem pecado ou não? Um bebê que nasce hoje, ele já tem pecado? Quantos acham que tem? Quantos acham que não tem? Gente, eu vou recomendar o Instituto Bíblico Plenitude, que vai recomeçar agora às terças-feiras do mês de março. Gente, guardem bem isso. Quando nossos pais pecaram, Adão e Eva pecaram, o pecado passou para toda a raça humana. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. A prova disso é que um bebê já nasce pecador. Tão bonitinho, tão lindinho, né? Uma figura angelical, mas já é pecador. Já está contaminado pela semente do pecado. Já mente. Já faz birra. Já sabe enganar a mãe. Às vezes chora, parece que está com fome, não é, que é colo. Manha. 2 bebês brigavam no ventre materno para disputarem o direito de ser o primogênito. Sabe quem são eles? Jacó e Esaú. Jacó, o mais espertinho, agarrou no calcanhar do seu irmão Esaú e falou: eu não vou sair primeiro, quem vai sair é você. É impossível eu sair primeiro porque eu estou pegando o seu calcanhar. Primeiro que sai, o bebê nasce saindo pela cabeça, né? O médico puxa, o parteiro puxa pela cabeça. Então falou: já que eu estou segurando seu calcanhar, é impossível eu sair primeiro. Você que vai, porque eu sei que a bênção, nesse caso aí está invertida. Não vai ser para o primogênito, mas vai ser para o segundo. Deus determinou.
lá de dentro do ventre eles já estavam sabendo o que se passava do lado de fora, no mundo exterior. A criança é muito mais esperta do que a gente imagina. Então, tudo aquilo que a mãe sofre durante o seu período de gravidez pode estar afetando emocionalmente, espiritualmente a vida do feto dentro do ventre. Voltando então à questão do bebê, ele já nasce com o pecado. Agora tem uma coisa, ele tem consciência do pecado ou não? Ele tem consciência dos erros que ele pratica, da mentira que ele está ali falando, ou demonstrando, ou então ensinando. Ele tem consciência? Não, ele não tem consciência. É pecador, mas ele está na fase da inconsciência. Ele tem vergonha de ficar nu, de estar nu? Não tem vergonha. Você já viu um bebê ficar com vergonha, pedir para a mãe lhe cobrir porque ele está pelado? Não, ele não tem consciência do que é certo e do que é errado. A nossa sociedade reprova a nudez? Reprova. Se você sair peladão, peladona aí pela rua, o que pode acontecer? Pode ser preso por atentado ao pudor público. Apesar que se você for na praia de fio dental, que é a mesma coisa que estar nu, não tem problema. A polícia não tem problema, ninguém vai te prender. Que eu acho um absurdo. Então, se é um atentado ao pudor público saindo pela rua, deveria ser um atentado ao pudor público também, e de fio dental para a praia. Mesma coisa, não é mesmo? Mas vejam bem, queridos, trazendo então a ilustração do bebê para o caso de Adão e Eva, antes do pecado, eles eram inocentes, não havia no coração deles maldade, eles não conheciam o que era o bem e o que era o mal. Tanto é que a partir do momento que eles comeram do fruto que lhes dava o poder de conhecer o bem e o mal, a primeira coisa que eles olharam: opa, estamos nus, vamos pegar folhas de figueira e vamos fazer um avental para a gente se cobrir. Já pensou se os animais nos veem nu? Já pensou se Deus nos vê nu? Mas quem falou para eles que era errado estar nus? O fruto do conhecimento do bem e do mal lhes deu esse poder de conhecerem, saberem o que era certo ou não. Até então eles viviam como um bebê, que não tem consciência do que é certo e do que é errado. Mas eles estavam mais em vantagem ainda do que o bebê, porque eles eram inocentes também, eles não tinham pecado. Então eles viviam no paraíso, eles viviam num mundo em que eles podiam ali fazer tudo do jardim sem pecado algum, só não podiam comer desse fruto que lhes dava o poder de conhecer o que era o bem e o que era o mal. Então, a partir do momento que eles conheceram o que era o bem e o que era o mal, primeira coisa, vamos fazer vestimentas de folhas para nos cobrir e vamos nos esconder de Deus, porque daqui a pouco ele vai estar passeando pelo jardim. Ele passeava sempre entre 3 e 6 horas da tarde, o período que a Bíblia chama de viração do dia, em que começa a cair aquela neblina. Quem já morou em regiões frias, perto de rio, represa, como eu já morei, entre 3 e 6 horas da tarde começa a cair, principalmente naquela época do inverno, outono, uma leve brisa sobre o dia. E era exatamente nesse horário que Deus passeava pelo jardim e perguntava a Adão: como é que está, meu querido? Como é que foi o seu dia? Deu nome a muitos animais? Plantou, semeou, experimentou frutas novas? Como é que foi o seu dia, amigão? Só que naquele dia Deus apareceu e Adão, ele estava vestido de uma fantasia de folhas e escondidinho atrás das árvores do jardim, como se estivesse usando uma máscara diante de Deus. Ele se escondeu, quis se esconder de Deus. Adão, como você sabia que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei a não comer? Aí começa aquele jogo de empurra. Foi a mulher, essa mulher que tu me deste, né? Então essa tendência que o homem tem de culpar a mulher vem de tempos antigos, desde lá de Adão. Adão foi o primeiro a culpar a mulher. A partir daí todos os homens, não tem um que não culpe a mulher, pelo menos uma vez ao dia por alguma coisa que acontece, é verdade? Seu marido te culpou hoje por alguma coisa que aconteceu?
A culpa não é dele, a culpa é de Adão. Foi herdado de Adão esse costume. E a mulher, por sua vez, também querendo se isentar da culpa, jogou a culpa na serpente. Foi a serpente, Deus, foi ela que me enganou. Justifica. Ela sabia que não podia? Sabia. Não deveria dar ouvidos à voz da serpente. A partir daí, queridos, o homem adotou o costume de usar máscaras e fantasias. Quer ver uma das máscaras que nós usamos hoje, costumamos usar? A máscara da religiosidade. Eu tenho que mostrar que eu sou uma pessoa boa. Eu tenho que mostrar que eu sou pelo menos melhorado. Eu tenho que mostrar que eu não sou igual às pessoas lá do mundo. Então às vezes eu mudo o meu jeito de me vestir. Às vezes eu mudo o meu jeito de falar. Às vezes eu faço questão de carregar uma Bíblia, de preferência bem grande, para que todos vejam que eu sou diferente. Aí eu tenho que falar um linguajar evangeliquez. Então começamos a usar máscaras, fantasias. Eu costumo dizer que a primeira coisa que esses crentes mais extremistas, que não pode fazer isso, diz que não pode fazer aquilo, que não pode usar certo tipo de roupa, não pode cortar o cabelo, não pode usar maquiagem, a primeira coisa que eles fazem, um dia depois de se desviarem, é fazer tudo aquilo que dizia-se que eles não podiam fazer. Eu percebo isso, nós percebemos isso. Às vezes vinham pessoas aí na loja comprar determinado tipo de roupa, ou perguntar se tinha determinada roupa, mas não tem uma saia ali embaixo, não tem uma blusa com manga até aqui, e a pessoa vinha vestida exatamente dessa forma. Cabelo, vestimenta, tudo a rigor. Aí passava-se um tempo, a gente via aquela pessoa totalmente diferente. Em vez do saião do vestidão, um shortinho até aqui em cima, um decote até aqui no meio da barriga, ou seja, a vestimenta comprida demais em cima e curta demais embaixo, cabelo bem cortadinho, cara toda rebocada. Eu perguntava, e aí? O que aconteceu? Eu me afastei da igreja, me desviei. Então quer dizer que igreja é isso? Igreja é não poder usar isso, não poder usar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, falar certo tipo. Isso é igreja? Isso é ser evangélico? Não. Isso chama-se religiosidade. Tanto é que a pessoa que é religiosa, ela acredita, ela acha, ela pensa que a salvação dela está baseada nisso, em guardar certas regras, preceitos, leis que vão torná-la diferente, pelo menos no exterior. Gente, isso é fantasia. Isso são máscaras que as pessoas usam para dizer que estão melhoradas, transformadas, mudaram. Não estou falando que o crente, a pessoa que é de Cristo, não deva usar uma roupa decente. Deve, uma roupa decente. Mas nada de imposição de costumes. Tem que ser tal jeito a roupa, não pode ser de outro jeito, o cabelo tem que ser. A regra é somente uma: decência. Sendo decente, qualquer roupa pode, ok? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo tem uma das cabeças mais brilhantes de toda a Bíblia. Vou dizer, depois de Jesus Cristo, ele é o cara. Ele tem uma cabeça, umas ideias tão brilhantes, que se não fosse Paulo, nós estaríamos sujeitos a sermos simplesmente uma seita do judaísmo. Era para nós estarmos seguindo aquelas mais de 400 regras do Antigo Testamento da lei, se não fosse o apóstolo Paulo trazer a iluminação do Espírito, do que é a nova vida no Espírito. Gente, hoje pela manhã, eu levantei bem cedo. Estou levantando todo dia 6 horas antes das 6 da manhã, porque agora eu estou estudando de manhã.
Então quando chega sábado, domingo, eu não consigo ficar na cama além daquele horário. Apesar de eu não ter aula, eu continuo acordando naquele horário. O corpo acostuma. Aí eu fui pegar a Bíblia. Falei, primeira coisa que eu falei, Deus, qual é a palavra de hoje? Deus me deu essa palavra. E me levou a meditar não só nesse capítulo 3 de Gênesis, mas me levou também a meditar no capítulo 7 e 8 da carta de Paulo à igreja de Roma. Posso ler para vocês? Eu queria ler só para vocês sentirem o mesmo gostinho que eu senti esta manhã. E depois dessa leitura, eu quero dar uma breve explicação a vocês daquilo que Deus me falou. Mas eu peço que vocês prestem toda a atenção que vocês puderem, porque essa palavra aqui vai ser uma transformação de vida para muitos. Essa palavra aqui ou vai ser uma joia na vida de vocês, como foi na minha vida nessa manhã, apesar de eu já ter lido ela mais de 20 vezes. A Bíblia toda eu já li 17, 18, estou lendo pela 18ª vez.Essa palavra eu já devo ter lido umas 25. Mas nunca me tocou tanto como me tocou nesta manhã, e eu vou explicar por quê. Paulo fala, no capítulo 7 da carta que ele escreveu aos Romanos, o seguinte: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo, mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito e não segundo a velha forma da lei escrita. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Então o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Nesse caso não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que não faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne da lei do pecado. Paulo
era um sujeito que tirou todas as máscaras, tirou toda a fantasia. Ele dizia assim: sabemos que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, como aqueles que estão lá na avenida, como aqueles que estão lá nos salões de carnaval, como aqueles que estão por aí nos botecos da vida. Não, ele não falava assim. Sabemos que Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele se colocava como o principal dos pecadores, porque ele sabia que não havia diferença nenhuma entre os pecados que ele cometia e os pecados que o mundo cometia. A única diferença é que nós fomos perdoados, lavados pelo sangue de Cristo. O mundo aí fora ainda não experimentou esse perdão. Então Paulo resolveu tirar todas as fantasias, máscaras diante de Deus. Tem mais, ele teve a coragem, a ousadia de dizer assim: olha, vocês pensam que eu consigo fazer tudo de bom que eu desejo? Nada disso, é o contrário. O mal que eu não quero fazer, eu fico fazendo, tropeçando, errando. E o bem que eu tanto quero fazer, eu não consigo. Quem tem coragem de dizer isso? Você só consegue fazer o bem? Quem aqui só consegue fazer o bem? Quem? Ninguém. Então no mesmo patamar, no mesmo pé de igualdade de Paulo, quem aqui consegue deixar de fazer o mal? Quem aqui consegue passar um dia sem praticar uma maldade, sem falar uma mentira, sem olhar alguma coisa que não deve, sem fazer uma coisinha que não deve, ou pelo menos não deixar, ou pelo menos fazer alguma coisa que deveria fazer? Se não pecamos por comissão, por fazer, pecamos por omissão, por não fazer. Tem alguém assim? Aqui assim? Não. Então estamos igual ao Paulo. Tem aquela coisinha que você fala: não vou fazer isso hoje, não vou fazer isso essa semana, e acaba fazendo. Você luta e acaba cometendo erro. Ou então aquela coisa que você fala assim: hoje, essa semana, eu vou fazer isso. Deixa para o mês que vem, deixa para a semana que vem. Aí eu começo. Uma dietinha tão bom, né? Mas quem consegue levar a sério e fazer? É o bem que eu gostaria de fazer, eu acabo não fazendo. Deixar de comer aqueles alimentos que fazem mal para o corpo da gente. É um bem que nós deveríamos fazer e não conseguimos muitas vezes. Isso é só um exemplo. Ou aquele mal que a gente não queria fazer, aquela mentirinha de vez em quando, uma mentirinha inocente, não tem nada demais. Eu não queria fazer, mas acabei fazendo, acabei falando. Ai, Jesus, piedade. Então nós somos igual ao Paulo. Paulo, eu admiro ele porque ele se mostra gente como a gente. Apesar de ser um homem de Deus, escreveu 14 cartas no Novo Testamento, fez 3 viagens missionárias, pregou o Evangelho pelo mundo todo conhecido na época dele. Trouxe a nós essa luz do Evangelho, coisas maravilhosas, revelações, subiu até o 3º céu, ouviu coisas e viu coisas inefáveis que não são nem lícitas contar. Homem de Deus, deu a sua vida pela causa do Evangelho. Quem não queria ser como Paulo? Só que ele era homem, gente como a gente, carne e osso, carne igual a nós. Só que ele não escondia isso, ele mostrava o que ele era. Eu sou assim, sem máscaras e sem fantasia. Aí, olha, gente, eu achei uma coisa maravilhosa. Encontrei uma coisa maravilhosa lendo o capítulo 7 e 8 de Romanos. Fala sobre lei. Ele era conhecedor da lei, estudou aos pés do homem mais conhecedor de lei do seu tempo, Gamaliel. Ele era fariseu, tinha todos os requisitos de ser um rabino, um mestre da lei do seu tempo. E ele descobre uma coisa interessante: a proibição só nos causa desejo de fazer o que é proibido. Um exemplo que eu já dei aqui e volta de novo. Agora, a partir de agora, nesse momento, todos estão proibidos de pensar no rato cor-de-rosa. Quem não pensou no rato cor-de-rosa? Todo mundo pensou. Agora, a partir do momento, vocês estão proibidos de pensar no elefante branco. Alguém deixou de pensar no elefante branco? Não. Isso quer dizer que quando a gente proíbe, aí que dá vontade mais de fazer. Por exemplo, plante uma árvore encostado no seu muro, deixa ela crescer, dá bastante fruta, e põe ali uma plaquinha: proibido apanhar fruta. Na mesma semana, olha, antes dos frutos amadurecer, vão ter arrancado tudo, só porque tinha aquela placa. Eu vejo aí pelas ruas aí plaquinhas: proibido jogar lixo. E é exatamente o lugar que está a plaquinha que eles jogam mais lixo. O mandamento é bom? É. Mas consegue ter eficácia? Não, nenhum mandamento. Paulo está falando isso nesse capítulo que nós lemos. A lei foi dada para que
aperfeiçoasse, o homem fizesse o que é bom. Mas o homem consegue. Se fosse assim, gente, os nossos presídios não estavam lotados, não estariam. Nós estamos com uma superlotação dos presídios. E todo mundo sabe que é proibido matar? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que é proibido roubar? Todo mundo sabe. A lei diz que é proibido matar, é proibido roubar, fazer isso, fazer aquilo. E por que os nossos presídios estão cheios? Porque a lei é ineficaz. Quer dizer, quanto mais o mandamento nos diz para não fazer, por exemplo, não cobice, aquilo instiga a gente a cobiçar. E tudo mais. Quanto mais a lei e os mandamentos nos mandam fazer determinada coisa, mais o nosso instinto quer fazer. Paulo ficou assim, meu Deus, como é que pode ser isso? E ele descobre o seguinte: nós não estamos mais debaixo da lei, estamos livres da lei, porque a lei só tem poder sobre uma vida enquanto ela está viva. Quando a pessoa está morta, a lei não tem mais domínio sobre ela. E nós morremos para a lei. Paulo falou, olha, morremos para a lei, não estamos mais debaixo de mandamento. Você não segue a Jesus por mandamento, você não segue a Jesus por coibição, você não está no Evangelho coibido a não fazer isso, não fazer aquilo. Pelo contrário, Paulo mesmo diz, eu posso todas as coisas me são lícitas, me são permitidas, mas nem todas as coisas me convêm. Não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você sabe o que te é lícito? O que te é lícito? Todas as coisas. O que você quiser fazer, você pode. Mas tem uma coisa: nós seres humanos somos os únicos animais que somos dotados de livre arbítrio, ou seja, nós temos o poder de escolha e analisarmos, se eu fizer isto, eu vou ter isso aquilo como consequência, se eu fizer aquilo outro, eu vou ter isso como resultado. E aí nós analisamos se uma coisa é boa para nós fazermos ou não. Não é assim? Você pode escolher entre o que fazer e o que não fazer. Você sabe o que resultará disso, daquilo? Você sabe quais as consequências? Aí então você analisa, eu posso fazer isso, só que isso não me convém, porque vai me trazer isso de resultado, aquilo outro e aquilo outro. Ó, essa semana eu peguei um jornal, por acaso, mas eu acho que não foi por acaso não. Eu abri aquele jornal, eu estava ali no intervalo da minha aula, aí eu peguei o jornal, abri, estava bem na porta do banheiro. Aí ele falava da morte do antigo cantor de rock, Freddie Mercury. Eu era fã dele, o vocalista do Queen. Na minha época de roqueiro, eu era apaixonado por esse grupo, por esse cantor. Aí eu peguei uma declaração dele no jornal, Folha de São Paulo. Olha o que o camarada diz. Preste atenção. Freddie Mercury. Ele diz assim, olha, gente, antes de morrer, com AIDS aos 45 anos, olha o que ele afirmou: eu vivo a vida no limite. A minha atividade sexual é enorme. Dormi com homens, mulheres, gatos. Vou para a cama com qualquer coisa. Olha só, a mente pervertida do sujeito. Vou para a cama com qualquer coisa. A minha cama é tão grande que podem confortavelmente dormir lá 6 pessoas. Prefiro sexo sem envolvimento. E houve tempos em que era extremamente promíscuo. Costumava ser uma velha escória que se levantava todas as manhãs, coçava a cabeça e imaginava quem queria que fosse. Quem eu queria F pontinhos nesse dia, ou com quem eu queria transar nesse dia. Eu só vivia para o sexo. Sou uma pessoa muito sexual, mas sou muito mais exigente agora do que costumava ser. Quero ter meu bolo e comê-lo também. Quero a minha segurança, mas também quero a minha liberdade. Por muito tempo, Fred foi uma pessoa solitária, também vivia para o sexo casual. Na segunda metade dos anos 80, ele foi morar em Nova York e entrou no clima da cidade, levando uma vida decadente e promíscua. Segundo relatos, ele teria contraído AIDS em 1987. Com o passar dos anos, a doença progrediu. Fred foi perdendo as forças e o Queen parou de excursionar. O resto da banda foi informado pelo cantor sobre sua doença.
e manteve o silêncio. Em uma declaração um pouco antes de morrer, Fred dá a melhor definição de si mesmo. Você é a última pessoa com quem eu falo, provavelmente vai ter melhor entrevista no cara. Não quero mudar o mundo, o que mais me importa é a felicidade. Quando estou feliz, meu trabalho reflete. No final, os erros e as desculpas são minhas. Gosto de sentir o que estou sendo honesto. No que me compete, quero aproveitar a vida, a alegria, a diversão, o máximo que puder nos anos que ainda me restam. Gente, o cara era um hedonista. Sabe o que é hedonista? Aquela pessoa que só vive para o seu prazer, só pensa no prazer, no aqui e agora, sem pensar nas consequências. Ele morreu com 45 anos, ele podia estar vivo hoje, continuando a fazer sucesso, vendendo seus discos, influenciando uma juventude para o bem. Ele gostava de cantar uma das canções prediletas que eu gostava de ouvi-lo cantar: We are the champions, my friend. Ou seja, nós somos os campeões, amigos. Love of my life. Canções lindas, falava do amor. Lotou o Morumbi quando eles vieram aqui na década de 80. Quem não se lembra? Mas ele morreu cedo, 45 anos. Resultado de uma vida promíscua, de dormir com até 6 pessoas na sua cama, com quem quer que fosse, com cachorros, com gatos, com quem fosse. Ele não estava nem aí, ele só queria prazer e felicidade momentânea, sem pensar nas consequências. Ou seja, ele era dotado de livre-arbítrio, podia escolher o que fazer, o que era bom, mas usou o seu livre-arbítrio sem pensar nas consequências. Eu costumo dar o exemplo da pipa. A pipa só é livre para voar enquanto está presa a linha. Cortou a linha, ela vai voar um tempo e vai cair, e já era, não voa mais. Nós estamos presos pela linha do Criador. Nós temos nossos limites. Fred queria ver uma vida sem limite. Nós temos nossos limites. Nós temos que respeitar as leis de Deus, os mandamentos de Deus, até onde nós podemos ir. Deus determinou tudo para o nosso bem. Olha, não se engane. Quando Deus diz, você pode fazer isso, é lícito te fazer isso, mas não te convém, entendam, queridos, Deus não está querendo nos tolir o prazer. Deus não está querendo ser um estraga-prazer na nossa vida. Deus não está querendo dizer para nós, olha, você deve viver uma vida sem prazer, sem alegria, sem felicidade. Não, pelo contrário, Deus está dizendo, eu estou te dizendo que isso não te convém fazer para o seu próprio bem, para que você não venha depois sofrer as consequências do seu ato, dos seus erros. Deus é tão bom que Ele nos dá liberdade de fazermos o que quisermos, mas nos diz, só que isso, aquilo, naquilo não convém te fazer. E a Bíblia que nos diz o que nos convém fazer, o que não nos convém, exatamente para o nosso próprio bem. Aí Paulo, ele descobre isso. A lei não tem o poder de nos impedir de fazermos bobagem. A lei, ela nos orienta, nos mostra, mas ela não tem o poder de nos impedir de errar. Sabe o que nos dá o poder de nós levarmos uma vida justa? Eu vou ler Romanos 8 agora, só os primeiros versículos. Deliciem-se nessa leitura e recebam essa revelação, essa iluminação que eu recebi pela manhã. Portanto, Romanos 8, 1 a 4, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei foi incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato
E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba Pai, ou Papai, ou Paizinho. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De fato, participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É isso. Aí está a revelação. Nós costumamos dizer, ande no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Viva no Espírito. Mas o que é andar no Espírito? O que é viver no Espírito? É legal, bonito falar, né? Ande no Espírito, você não cumprirá as concupiscências da carne. Viva no Espírito. Vamos traduzir isso de uma forma prática para o nosso viver? O que é andar no Espírito? O que é viver no Espírito? Quem controla seu corpo? Quem exerce domínio sobre o seu corpo? Sobre suas emoções? Quem? Não é nossa mente que nos dirige? A mente comanda o nosso corpo? Comanda ou não comanda? Se você faz um gesto assim com o dedo, é a mente que está comandando. Se você mexe o pé, é o comando da mente, o comando exercido pela mente. Quando a Bíblia fala de coração, está falando de emoções, está falando do sentimento interior. Isso está muito ligado à mente. Olha, queridos, aprenda uma coisa, como eu novamente aprendi nesta manhã. Se você viver ou estiver com o seu pensamento ligado em Cristo, nas coisas de Deus, você vai pecar muito menos, você vai acertar muito mais o alvo, você vai fazer muito mais as coisas que Deus deseja que você faça. É verdade ou não? Quando você está naquele dia, se amanhece, meu pensamento está em Deus, nas coisas de Deus, já pega a Bíblia logo de manhã, glória, maravilha, já ouve o louvor, já canta, seu pensamento está nas coisas de Deus. Você está vivendo no Espírito, andando no Espírito. Ou seja, você está alimentando o seu pensamento com coisas boas. Paulo não fala isso? Filipenses, para vocês verem que eu tenho razão que eu estou falando, eu provo pela Bíblia. Filipenses 4,8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Andar no Espírito, viver no Espírito, está ligado diretamente ao nosso pensamento. É assim, gente, simples assim. Assim, simples assim. Pensamento. Agora inicia o dia pensando coisas más. Já inicia o dia ligando a telinha da TV e vendo tudo que não presta. Violência, sexo ilícito e depravado. Comece a ouvir aquelas músicas de funk bem depravadas e tal. Como vai ser o seu dia? Seu dia será dirigido por esses pensamentos. Você pensa que esses caras que pegam uma arma, entram em escolas atirando, em cinemas, lugares públicos, o que eles alimentaram a mente? Com a Bíblia? Com pensamentos bons, pensamentos de Deus, com louvor? Não, ficaram ali nos videogames da vida, videogames de violência, nos filmes violentos, se inspirando. Aquilo foi entrando no coração deles, dirigindo a mente, dirigindo o pensamento, dirigindo os atos deles. Esses caras que saem como tarados aí pelas ruas, fazendo o que quer com mulheres, eles alimentaram a mente deles como? Coisas boas, palavra de Deus, louvor? Não. Filmes pornográficos, filmes que não prestam,
linguagens indecentes, tudo que literatura que não precisa. Eles se alimentaram a mente com aquilo, desde criança, desde pequeno, foram alimentando. E o nosso corpo, as nossas emoções, são dirigidas por aquilo que nós pensamos. Por isso que Paulo fala, tudo que for louvável, de boa fama, se alguma virtude, se alguma coisa boa, nisto pensai, pense em coisas boas, alimente o seu pensamento com coisas boas, você irá andar no Espírito. Isso é diuturnamente, todo dia. Aquele dia que você não alimentar o seu espírito de coisas boas, você vai praticar coisas ruins, não adianta. Nós vivemos debaixo da lei do pecado, ou seja, nós carregamos um corpo pecaminoso, uma natureza pecaminosa em nós, não adianta, não tem jeito. É dessa forma, é dessa maneira, não tem outra. Quanto mais eu alimentar a minha natureza pecaminosa, mais eu irei pecar. Quanto mais eu alimentar o meu espírito, menos eu irei pecar. É dessa forma, gente, não tem outra forma de viver no Espírito. Alguém tem outra forma melhor para viver no Espírito, andar no Espírito? Tem outra forma? Eu vou me recluir num lugar fechado, me abster de tudo e vou ficar. Você não vive. Você tem que viver no meio desse mundo, mas viver com o seu pensamento nas coisas. E mesmo se você se recluir num lugar fechado, sem contar com o mundo aí fora, você irá pecar. Com certeza. Porque o pecado, além de estar no mundo aí fora, está em nós também, na nossa natureza. Não temos como deixar de carregá-lo. Queridos, será que eu consegui passar aquilo que Deus me passou nessa manhã? Será que vocês conseguiram entender? Se vocês conseguirem entender metade disso, eu me dou por satisfeito. Alimente o pensamento com coisas boas. Para com esse negócio de salve Jorge, disso, aquilo. Só tem coisas ruins. Aquilo ali você está alimentando a sua carne com coisas ruins, impiedades, adultérios, promiscuidade. Programas que não trazem Big Brothers da vida, programas que não te adicionam, não te acrescentam nada. Para com isso. Para, gente. Alimente o espírito com coisas boas. Você vai poder agradar a Deus. Não é isso que você quer? É isso que eu quero? Não é isso que nós queremos? Agradar a Deus? De que outra forma? Se nós não alimentarmos nosso espírito, nossa mente, nossa alma com coisas boas. Finalmente, para nós terminarmos, que o nosso tempo já era. Passa rápido, né, queridos? Para mim está passando. Não sei se você estiver gostando, se alimentando, vai ter passamento. Colossenses 3:5, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, estão mortos para a lei, mas ressuscitados com Cristo. Procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Novamente o pensamento, olha a importância do pensamento. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram para a lei, e a lei não exerce mais poder sobre vocês. A lei só tem domínio sobre uma pessoa enquanto ela vive. Mas se a pessoa morreu, acabou a lei sobre ela. Vai cobrar a dívida de um morto. Vai o SPC lá na beira do túmulo. E essa conta aí, seu safado? Vou sujar mais teu nome ainda. Tem lei. Morreu, acabou. Tem lei. Paga aquela dívida. Cumpre aquele acordo. Não tem dívida. Está morto, não tem mais. Acabou, já era. Então, nós estamos como mortos para a lei não tem mais poder sobre nós. Não adianta, olha, a partir de hoje é na base da lei. Aqui não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer. Seremos uma igreja mais santa? De jeito nenhum, aí que é pior. Aí que vocês vão ser instigados para fazer. Não é assim? Eu lembro no tempo da minha infância, se o pastor ia visitar uma casa, os irmãos escondiam a televisão dentro do guarda-roupa. Era proibido ter a telinha. Aí todos os irmãos tinham, e até o pastor tinha também. Só que quando um ia visitar o outro, chegou, guarda a telinha dentro do guarda-roupa. Que hipocrisia, que máscara, que fantasia, que falsidade, que religiosidade idiota, né? Isso é religiosidade, hein? Então, a mulher ia trabalhar, não pode usar calça comprida. Mas naquele lugar que eu vou viajar, lá os irmãos não estão vendo, pastor, tá vendo? Primeiro coisa que põe na mala, uma calça comprida, e põe toda feliz. Ai, que bom, essa calça comprida, ninguém
Quem está me vendo? Que idiotice, que tontice, né? A lei não tem poder de transformar ninguém. Se fosse assim, a lei estaria vigorando até hoje. Apesar que tem muita gente por aí debaixo da lei, sabia? E são os piores pecadores do mundo, são as pessoas que estão debaixo do jugo da lei. Exterioridade tem, não falta, mas interioridade que é bom, nada. Então, gente, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. E todos nós, com a face descoberta, sem máscara, sem fantasia, contemplamos a glória do Senhor. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Senhor, nós vamos aleluia, glória a Deus, maravilha. Jesus, aqui está a tua palavra, Pai. Exatamente como tu me transmitiu nesta manhã, eu transmiti aos seus filhos. Agora queremos viver de acordo com esta palavra. Agora queremos andar de acordo com essa palavra. Senhor, obrigado porque tu nos libertou da escravidão da lei, do jugo dos mandamentos. Não façais isso, não façais aquilo. É proibido isso, é proibido aquilo, porque aquilo não trazia benefício nenhum sobre nossas vidas. Agora nós estamos livres, debaixo de uma nova lei, a lei do Espírito e da vida, através do qual nós te servimos, te somos submissos por prazer, por gratidão, porque tu deu a vida por nós, Jesus. Tu é o amigo que morreu por causa dos nossos pecados, para nos ver felizes, para nos ver em paz. Obrigado, Jesus. Isso é o suficiente para nos motivarmos a te obedecer, mas só que muitas vezes falhamos mesmo assim. Fazemos aquilo que não queríamos fazer, deixamos de fazer aquilo que gostaríamos de fazer. Isso porque nós não alimentamos o nosso espírito, não alimentamos a nossa mente com coisas boas. Mas nós queremos, Pai, cada dia mais viver para Ti, andar no Espírito, viver no Espírito. É tão bom quando a gente passa aquele dia na Tua presença, quando a gente termina o dia dizendo: que bom, foi um dia maravilhoso, eu consegui deixar de fazer tantas coisas ruins, fiz tantas coisas boas. Mas mesmo assim sabemos que não somos perfeitos, mas estamos caminhando para tal. Estamos caminhando de glória em glória, como falou a Tua palavra nesse último versículo. Portanto, Senhor, ajuda cada um a compreender essa verdade. Não queremos aqui pessoas religiosas, pessoas que fazem ou deixam de fazer as coisas por mandamento, proibição, ordenação. Mas queremos ser aquelas pessoas entregues a Ti por amor, entregues a Ti por devoção, por gratidão. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de mim. Renova-me, meu modo de pensar, meu modo de falar, meu modo de agir.
isto é o meu corpo que é dado por vós. Semelhantemente, depois se tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, em memória ao Senhor, nós iremos participar desse pão e desse vinho, simplesmente para nos lembrarmos que Jesus deu a sua vida na cruz, para que hoje eu e você pudéssemos estar livres da lei. Que maravilha, que lindo, é lindo, é lindo. Estamos livres daquelas ordenanças, aquele jugo pesado da lei. Já pensou se você tivesse que fazer como judeu, cumprir todas aquelas leis e mesmo assim sendo tão impuro? Não, Jesus Cristo, Ele nos libertou do jugo da escravidão da lei e nos tornou puros, nos justificou, nos limpou através do seu sangue. Hoje, além de estarmos livres do jugo da lei, somos limpos, purificados. Isso se deve a Ele ter derramado o seu sangue na cruz por nós. Que maravilha! Então Ele mandou que nós nos lembrássemos disso, de tempo em tempo, celebrássemos esse ato para nunca fugir da nossa memória. Então todos aqueles que já são salvos, batizados ou não, já decidiram que a sua vida pertence a Jesus, examine-se a si mesmo. E depois comam no pão e bebam desse cálice. O que é examinar a si mesmo? Dizer, olha, é ter consciência de que você, nós somos pecadores, mas perdoados por Cristo. É termos consciência de que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar dos pecados e nos limpar de todo, perdoar os pecados, nos purificar de toda injustiça. Você tem consciência de que você é pecador, que só o sangue de Jesus te purifica? Você já pediu perdão a Ele? Tem pedido perdão pelas suas falhas? Você está justificado e preparado para participar desse ato. Participe, sem peso na consciência, sem esperar mais um mês, sem esperar mais uma semana. Acredite que Jesus já te perdoou. E celebre essa festa, lembrando daquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Podem distribuir enquanto nós cantamos e depois oramos pelos elementos. Que saudade de ouvir tua voz, aumentar em ser. Que vontade de voltar ao jardim da inocência.
pecados pelo jardim, como Adão e Eva. Sem pecado, sem nada que nos separasse da comunhão com Deus, ouvindo a Deus falar pessoalmente conosco, sem nenhuma barreira na comunicação. Mas o pecado vindo ao mundo nos separou de Deus, colocou essa barreira entre nós e Ele. Mas vindo Jesus, através da sua morte, Ele nos reconciliou, nos aproximou-nos novamente de Deus, quebrou essa barreira que havia entre nós. E hoje nós temos acesso livres à presença de Deus. Podemos conversar com Ele, falar com Ele, ouvir a voz dEle no nosso coração, sentir o quanto Ele nos ama. É tão maravilhoso quando nós estamos com o nosso pensamento, nossa mente, nosso espírito ligados a Cristo. Não há barreiras entre nós e Deus. E é isso que eu desejo para cada um aqui. Que cada um esteja vivendo essa plenitude da presença de Deus, essa plenitude da comunhão com Deus, do contato de Deus com Deus, sabendo que você é perdoado de todos os pecados, de todas as maldades, por causa de Cristo, por causa do sangue dele sobre nossas vidas. Você é amado por Deus, amada de Deus, querido. Não tem mais nada nesse mundo, não tem mais nada, Deus, porque você não imagina o que Deus é capaz de fazer pela sua vida, o que Cristo Jesus foi e é capaz de fazer. Ele morreria novamente se preciso for por você. Ele deu e dá a vida dele. Você não imagina como você é amado. Você tem toda sorte de bens. Você pode pedir o que você quiser, de acordo com a vontade dele será feito na sua vida. Tenha essa confiança de chegar a Deus como filho, dizendo: Abba, Pai, que quer dizer paizinho, papai, como uma criança. Receba nessa noite essa revelação de Deus, que você é especial, amado, amada, querida. Eu quero que ao participar deste ato, você receba mais do que nunca essa consciência de que você é filho, filha querida de Deus. Sentado à mesa dele, ele pondo o pão na sua boca, o vinho colocando sobre os seus lábios, para que você receba a vida dele na tua vida, a alegria dele na sua vida, a paz que só ele tem para te dar. Jesus, nós abençoamos esse pão, abençoamos esse cálice, declaramos a sua comunhão sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, sobre a tua igreja, sobre nós. Louvai o nome de Deus.
Ele te ama. Te ama. Ele te ama do jeito que você é. Você imagina o que ele é capaz de fazer por você. Ele deu a vida por você e continua dando.
vocês são mais simpáticos. Amanhã é feriado mesmo, né? Estou aproveitando aqui que amanhã tem poucos trabalham. Alguém trabalha? Ei, isso aí. Tu não. As mulheres já podem se apresentar. Ó, quero dar 3 avisos. O seminário, vocês sabem que vai começar na primeira semana de março. Não esqueça de avise as pessoas que você conhecer. Retiro de Páscoa, Semana Santa. Eu dei o prazo até hoje para quem quisesse confirmar, dando nome e metade do valor, ou pelo menos 30%, tá? Se você ficar um dia, R$30, com direito a tudo: café, almoço, café da tarde, janta, bolachinha, chazinho no fim da noite, pernoite, piscina, com salão de jogos, tudo que tiver lá. A casa você já conhece, lá no Caruaru. Semana Santa. Alguém tem um calendário aí? Daqui 40 dias, exatamente, né? 40 dias a contar de quarta-feira agora. É pro finalzinho de março, se eu não me engano. É lá no finalzinho de março. Não lembro o dia direito agora. Mas será sexta, sábado, 29, 30 e 31 de março. 30 dias, R$30 a diária. 15 que o dono da casa cobra, o Carlai, para nós usarmos a casa, e mais 15 das refeições, tá bom? Então, só que eu preciso dar essa resposta para ele, e a resposta para ele é o dinheiro, pelo menos 30% das 3 diárias de cada uma das 50 pessoas. Precisamos de 50 pessoas. Então, os primeiros 50 que me confirmarem hoje, não pode passar de hoje, eu levo a lista para ele amanhã e fecho. Se nós não tivermos 50 pessoas, eu vou devolver o dinheiro para quem já pagou e nós vamos cancelar, ok? Eu não posso passar de hoje, porque foi o trato que eu fiz com ele até o dia 10, ainda prorroguei um pouco mais, até o dia 10, cara. Tem outras igrejas querendo alugar a casa. Se nós ficarmos empatando ele, ele vai perder de alugar para outras igrejas. Vocês compreendem? Então, após o culto, me procurem. Ó, pastor, estou acertando 1 dia, 2 dias ou os 3 dias. Eu quero ficar 1 dia, 2 dias, 3 dias, tá? Mas eu preciso ter a resposta hoje, tá bom? Outra coisa, batismo. Nosso batismo acontecerá na segundo domingo de abril. Se você deseja se batizar, não tem erro, gente. Você conheceu a Jesus, sabe que é o caminho, está disposto a segui-lo pelo resto da vida? Ele mandou que você se batizasse, é uma ordem dele. Que quem cresce nele deveria ser batizado como uma forma de testemunhar ao mundo que você é de Cristo, que você é um seguidor dele. É isso, simples assim, tá? Para você que tem dúvida, nós vamos dar 1 mês de orientação para o batismo, que acontecerá durante todo o mês de março, das 18h30 às 19h30 do domingo. 1 hora e meia antes do culto, eu quero me reunir com vocês que vão se batizar e passar essas instruções. Tem gente que pensa que o batismo é um bicho de 7 cabeças, que você precisa estar perfeito. Se você esperar a perfeição para se batizar, você nunca vai se batizar, sabia? Se eu estivesse esperando minha perfeição para me batizar, até agora não teria me batizado, porque ainda não sou perfeito. Eu acho que ninguém aqui é. Né? Então, mas eu criei em Jesus, decidi seguir Ele pelo resto da minha vida, mudei de vida, resolvi mudar. Alguma mudança houve em mim, pronto. Eu estava preparado para o batismo. Eu quero conversar também sobre os que já fizeram matrícula ou são candidatos à faculdade da Unesp, tá? Um assunto muito sério, eu quero conversar com vocês depois do culto. Já venho para frente, eu quero tirar uma dúvida, tá bom? Eu já comecei, graças a Deus, o meu curso, eu sou o vovô da classe, não tem ninguém com a minha idade, e eu fico orgulhoso, isso que eu estou dando um exemplo para a juventude, né? Que nunca é tarde. Já dei até um discurso na classe, você conheceu? Lá o mais velho da classe tem 37 anos. Acho que outra deve ter mais ou menos essa faixa, o resto é tudo juventude, garotada, 18, 19 anos, 20. E na primeira semana
Na apresentação já falei, eu sou pastor evangélico, casado, 3 filhos, 2 filhos inclusive com a idade de vocês, e eu estou aqui para ser um exemplo para você. Olha a responsabilidade, me chamei para mim a responsabilidade, estou aqui para ser um exemplo de vida para vocês saberem que nunca é tarde para vocês realizar seus sonhos, coisas novas, tá? E orem por mim, que Deus me dê graça para mim ser um exemplo no meio daquela juventude, gente carente, gente que tem dinheiro. Lá a gente vê muita gente de grana, filhinhos de papai que estudam de manhã, não tem responsabilidade com a vida, mas a gente vê que muitos deles têm um vazio, mesmo com dinheiro, mesmo com recursos, os pais dando tudo o que eles querem. São pessoas carentes, com muito necessidade. E aí, logo no terceiro dia entrou os veteranos com as tesouras na mão, cortando o cabelo de todo mundo, pintando. Aí olharam para mim e viram minha barba branca. Não, o senhor a gente respeita, que o senhor já tem mais idade, pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer. Então, eu espero que eu seja um exemplo mesmo no meio da juventude. Mas eu quero falar com você, quantos já fizeram matrícula na Unesp? Já fez a matrícula? E a Priscila só? Mais ninguém? Tá. E os que pretendem, se tiver mais alguém que pretende, fica aqui um pouquinho no final que eu quero conversar uma coisa aí com vocês, tá bom? As irmãs apresentam o seu louvor a Deus. Enquanto elas apresentam o seu louvor, você pode trazer seu dízimo, sua oferta. E nós vamos estar consagrando diante de Deus aquilo que nós trouxemos de adoração a Ele, tá bom? Deus abençoe, ó, faça você prosperar, multiplique na sua vida, te dê muito mais, que você veja a plenitude de bênçãos na sua vida, que você nunca tenha falta de nada, mas você possa experimentar na sua vida a verdade que é: o Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. O Senhor é aquele que me supre todas as minhas necessidades. Eu sou mais do que vencedor, vitorioso no nome dele. Eu sou amado por Deus, sou herdeiro, co-herdeiro de todas as bênçãos em Cristo e com Cristo. Com Ele eu tenho tudo, amém? Tenha esse pensamento, essa certeza. Deus abençoe a sua vida. Os irmãos louvam a Deus, por favor. Conjunto de quero salva da igreja na paz do Senhor, amém? Vamos ficar de pé, adorar o Senhor, porque Ele é digno. Aleluia. Que o Deus fiel, o Deus de toda graça, seja a sua dianteira, a sua retaguarda, esteja contigo à sua direita, à sua esquerda, ao sair pelas ruas, ao chegar em casa, ao dormir, ao acordar, todos os dias da sua vida, em nome de Jesus. Vai com a bênção, meu irmão, vai com a bênção. E ó,